Fala. Bom dia! Perdi até o time. Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um devocional. Fala, povo de Deus! Quinta-feira, 6h07 da manhã. Hoje tem surpresa aqui no nosso devocional, hein? Acorda! Bênção pura, tá, gente? Estamos aqui muito felizes, porque hoje é um dia especial pra gente também aqui, um dia marcante pra nós aqui no nosso devocional. Mas antes de anunciar, vamos orar. Vamos orar? Vamos orar. Oremos. Senhor, mais uma vez louvamos o Teu nome e engrandecemos a Ti por todas as coisas que Tu tem feito por nós. Toma esse devocional nas Suas mãos, ó Pai. Joga por terra todo e qualquer mal. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma, Pai querido, clara, audível, prazerosa, para que nós possamos receber as Suas instruções e fazer aquilo que lhe apraz. Nos ajude e dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha só, como é que foi? Deixa a gente explicar aqui rapidinho para vocês. Esse salmo, ele é especial, porque uma vez, numa conversa, nós tivemos a possibilidade de ouvir uma pessoa falando sobre ele, né? E despertou muita curiosidade. Eu nunca tive a oportunidade de vê-lo ministrar esse salmo. E aí a gente lembrou, e aí convidamos um casal para estar aqui conosco, ministrando esse salmo. Salmo 84, tá? E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai edificar a sua vida. E a gente está aqui na expectativa, porque a gente já chegou a conversar sobre isso, sobre esse salmo, e já foi tão maravilhoso na conversa, né? É muito bom. Gente, deixa eu dar uma dica aqui para vocês antes da gente chamar. Sente em mesas que falem de Deus. Sente em mesas que fala da sua palavra, tá bom? Que você venha poder crescer e aprender mais de Deus. Essa é a nossa dica aqui, tá bom? Se cerque de pessoas que tenham o mesmo propósito que o seu. Eu tenho certeza que vai ser bom. Isso aí, gente. Então, eles são nossos amigos agora. Evangelista Manuel França. E missionária Juliana. Isso aí, eles são dirigentes da nossa ADVIP Santa Cruz da Serra. Nossos amigos. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, use o tempo que vocês quiserem. Vamos lá. Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Eu sou Manuel França. Eu sou Juliana. E a gente está aqui para comentar o Salmo 84. Salmo 84 é um salmo maravilhoso, né? E nós amamos esse salmo e recebemos esse convite, essa responsabilidade do nosso pastor querido, o pastor Fábio, missionária Karine. Estamos aqui com muita alegria para comentar rapidamente esse salmo que abençoa tanto as nossas vidas, e eu creio que vai falar com alguém que está assistindo esse vídeo, amém? Amém. Então vamos lá, eu vou fazer uma breve oração e a Juliana vai estar lendo aqui o Salmo 84. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, de falar da Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra, Senhor, e assim como o Senhor tem falado aos nossos corações, através desse Salmo, eu te peço que leve a Tua Palavra e a Tua mensagem tão poderosa aos corações dos ouvintes desse vídeo e aos nossos amigos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou estar lendo aqui o Salmo 84, tá bom? E o versículo 1 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. E o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força,
Cada um deles em Sião aparece perante Deus, Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos. Escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Glória a Deus. Meus irmãos, para a gente poder entender melhor esse texto, nós precisamos entender um pouco quem escreveu esse texto. Esse salmo é atribuído aos filhos de Corá. Em algumas epígrafes aí você vai ver escrito para o cantor Mor, para os filhos de Corá. Tá? Dentre os muitos tipos de salmos, creio que o nosso pastor Fábio e a missionária Karen já devem ter esgotado as explicações sobre os salmos. E dentre os muitos tipos de salmo, classificações dos salmos, existe o salmo de peregrinação. Eram os salmos que eram cantados durante a peregrinação dos lugares remotos onde habitavam o povo de Deus, o Israel de Deus, até Sião ou até Jerusalém, no local da adoração, que era o templo construído para Deus, o local onde Deus escolheu para a adoração. Então, esses homens eles atravessaram diversas dificuldades, muitas dificuldades, para poder chegar até a casa de Deus, até a presença de Deus. E como introdução aqui, eu quero comentar os 2 primeiros versículos, que diz assim, né, que quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. Então, alguém que sentia muita saudade, prazer e alegria de estar na casa de Deus, que temporariamente estava impedido de estar na casa de Deus, né? A gente está falando de alguém, alguns estudiosos vão dizer, no período exílico, pós-exílico, do exílio babilônico, onde esse povo estava durante muito tempo ali escravo, né, subjugado por um outro povo, e sentia muita falta e saudade da presença de Deus, ou do local onde Deus se manifestava. E aí, meus irmãos, o salmo de peregrinação é muito interessante, eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando a gente fala um salmo de peregrinação, a gente precisa entender que existe alguém fazendo essa peregrinação. E quem é esse alguém? É um peregrino. E hoje, aqui nesse vídeo, somos eu e você, o peregrino. E não confunda peregrino com andarilho, porque o peregrino, ele sabe para onde vai. Tem um ditado muito antigo que é: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, quem vai para qualquer lugar, ou quem anda sem destino, ele não é um peregrino, ele é um andarilho. Está perdido, encontra o lugarzinho onde ele está confortável temporariamente, ele acaba parando por ali. Mas o peregrino não, o peregrino sabe para onde vai, ele tem um lugar, um destino, um objetivo definido. Ele sabe até que vai passar por alguns lugares desagradáveis, dias difíceis, barreiras irão se levantar, mas o peregrino, ele continua em frente. E eu creio que alguém aqui nesse vídeo já está entendendo a mensagem que Deus quer falar nos nossos corações. Porque tem dias que a vontade é desistir. Tem dia que eu não tenho força nem para levantar. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e parece que chegou o fim da nossa caminhada. É problema no trabalho, é briga dentro de casa, é cobrança, é boleto que vence, é o emocional atacado, a ansiedade, a depressão, o pânico, o medo, né? A ansiedade vai batendo, as coisas vão batendo na sua porta. Talvez alguém aqui está passando por isso hoje, mas eu quero te dar uma palavra de ânimo em nome de Jesus. Você não é andarilho e o lugar que você está hoje, a situação que você está hoje, não é o seu fim. O Senhor me manda te dizer uma mensagem hoje, né? Nós aqui fomos chamados para falar nesse vídeo
E eu creio que é Deus querendo falar com alguém para você não parar e continuar a sua caminhada, porque você sabe para onde vai. O Senhor tem um lugar melhor para você. E talvez esse momento você esteja desanimado, mas continua. Você não é andarilho. Você é peregrino para a glória de Deus. E peregrino, ele não desiste. Peregrino não para. Peregrino não volta atrás. O peregrino olha o alvo e continua em frente. Sabe por quê? O peregrino entendeu que as coisas vão melhorar e o nosso Deus ainda está no controle de tudo. Louvado seja Deus. Amém? Eu passo a palavra para a minha esposa, senão eu vou falar até amanhã aqui. Ai, meu Deus, e agora, Jesus? Vamos lá. Eu separei aqui 2 versos que me chamaram muita atenção, que é o verso 5 e o verso 6, que fala assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche o estanque. É interessante a gente falar, depois de toda essa introdução e esse início aqui, o Manuel falou, sobre o peregrino. A gente sabe que o caminho dele não é fácil, mas aqui fala dessa felicidade que ele está em caminhar até chegar em Jerusalém, até chegar ao seu destino, porque, como foi bem dito aqui, ele sabe para onde ele está indo. E quando ele fala que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, é porque mesmo em meio a todo esse caminho de peregrinação, a confiança dele está no Senhor. E quando nós colocamos a nossa força no Senhor, faz toda a diferença na nossa caminhada. Eu sei que vão aparecer ali alguns contratempos, né? E quando ele fala que o coração, cujo coração estão os caminhos aplanados, ele quer dizer assim: o meu coração está focado em Deus. Glória a Deus. E aí, mesmo em meio às dificuldades, eu estou ali colocando os meus caminhos retos diante de Deus, e eu sei que eu vou caminhando e superando todas as minhas dificuldades. E assim, no versículo 6, quando ele fala no qual, passando pelo vale de Baca, que significa, Baca significa choro, lágrimas, né? Um vale seco, um vale árido, se não podemos dizer um deserto, de fato, ele faz dele uma fonte. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo e até eu creio que vai mexer um pouco com o nosso pensamento e as nossas emoções nessa hora, mas não para nos trazer nada emocional, mas para nos trazer a convicção daquilo que Deus quer falar conosco nesse dia, é que, mesmo sendo um vale de lágrimas, de choro, talvez de dor, Deus está dizendo para nós nessa manhã, aquilo que nós temos, talvez nesse dia, sejam lágrimas, sejam dores, sejam aflições, mas nós estamos colocando diante de Deus. E assim como o Senhor trouxe a chuva para aquele momento, o que ele tinha era lágrima, mas o Senhor acrescentou a chuva e aquilo fez com que se transformasse numa fonte inesgotável. Que é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Aquilo que nós depositamos para Ele, mesmo que seja choro nesse dia, mesmo que sejam lágrimas, dores, aflições, quando o Senhor entra com a providência dEle, com aquilo que Ele tem para acrescentar nas nossas vidas, se transforma em algo muito maior. E talvez nessa caminhada em que nós hoje podemos aplicar para a nossa vida, que nós sabemos aonde nós vamos chegar, que é a morada eterna do Senhor. Nós sabemos aonde é o nosso destino. E mesmo que nessa caminhada de choro, de lágrima, nós viemos trazer para a nossa vida aprendizado, força, ensinamento para a nossa vida, porque quando nós depositamos em Deus a nossa confiança e entregamos para Ele aquilo que nós temos, no dia de hoje, Ele vem com a sua provisão,
para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Quer falar mais Amém. alguma coisa? Vamos concluir aqui, né? Vou ler só o versículo 10, que eu acho que é o versículo mais conhecido desse salmo, para a gente poder concluir. Já passamos do horário. Fala nosso demais. tempo Perdoa aí, meus pastores, meus amigos aí. Vamos lá. Concluindo. Verso 10 diz assim: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Meus irmãos, esse salmo, como a minha esposa falou aqui, é um salmo muito profundo. Tem muitas coisas aqui que o Senhor ele vai iluminando a nossa mente, vai mostrando para nós, e vale a pena meditar nesse salmo. Nós vamos ver que os filhos de Corá, eles foram chamados para ficar à porta. São os porteiros do templo. Se você observar, acho que em 1 Crônicas, em Números também, você vai ver Deus chamando esses homens para ficar como seguranças da porta do templo, responsáveis pela porta do templo, né? E uma pregação até disse uma vez que nós não vemos no cartaz do culto a foto do porteiro. Nós vemos ali o pregador, nós vemos o dirigente, o cantor, mas o porteiro nunca aparece no cartaz da igreja, no cartaz do congresso. Mas eu já vi muitas pessoas desviando da igreja por causa do comportamento do porteiro. Às vezes o porteiro não cumprimenta, trata mal uma pessoa, uma criança, e essas pessoas nunca mais voltam à igreja. Ao mesmo tempo, tem pessoas que se convertem e fortalecem a sua caminhada por causa de um abraço que recebe na portaria da igreja. Coisa importante é o porteiro do templo. Mas nós vamos ver aqui salmistas, né? Porque também, lá em 2 Crônicas, no momento de guerra, e Deus dá vitória a Josafá, os coraitas, ou melhor, os filhos de Corá, se levantam, 2 Crônicas 20, no verso 19, você pode conferir depois, eles se levantam com uma voz muito alta para adorar. E eles são levitas ali, adoradores, que se levantam no momento de guerra e com a sua adoração eles conseguem a vitória através da adoração. E aí, meus irmãos, nós vamos ver, a confirmação é disso, que são salmistas, que escrevem adoração no momento de peregrinação. Mas aqui no verso 10, no momento da sua prisão, homens que já são agora cantores, adoradores, pregadores da palavra, eles dizem uma coisa: eu preferiria estar na porta do que habitar nas tendas da impiedade. Aquele que segue a Jesus nunca esquece o seu começo do seu ministério, começo da sua chamada, porque era lá onde eu sentia alegria, era lá onde eu ouvia a palavra de Deus, o Senhor trabalhava em mim e trabalhava em alguém que está ouvindo esse vídeo. E nós encerramos por aqui. Fique com essa palavra, meu Deus, 50% de excedente no tempo. Louvado seja Deus. A missionária Juliana vai estar orando para a gente encerrar em nome de Jesus. Amém. Recebe essa palavra aí nesse dia, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar para terminar aqui. Deus abençoe vocês. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus, nesse dia, por tudo aquilo que o Senhor quer trazer à nossa memória, tudo aquilo que o Senhor quer transformar dentro de nós. Senhor, abençoa, Deus, missionária Karine, pastor Fábio, todos aqueles que vão ouvir essa mensagem nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Glória Nós te a Deus. glorificamos Verdade, nesse Senhor. dia pela tua palavra, por poder, Senhor, Deus, ouvir a tua palavra e sermos ministrados por ela nesse dia. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Meu Deus, muito forte. Eu não falei? Que foi isso? Glória a Deus, falei pra você que é coisa boa, meu Deus. Olha, respostas de Deus dadas a nós aqui, tá? Que Através do devocional. profundidade, né? Que casal maravilhoso. Agradecemos a vocês, tá bom? Muito obrigado por ter aceitado o nosso Obrigada. convite. É um prazer ter vocês aqui. Esperamos mais vezes isso aconteça. Quem quer mais, já curta aí, comenta, compartilha, vai, gente, ajuda a gente aí, ó. Se chegar o quê? A 20 comentários, 30 comentários, 50 comentários, eles Isso vão aí, voltar aí. vamos voltar. Obrigado, tá, gente? Gente, obrigada, Ju, obrigada, Evangelista França, por esse momento, tá bom? Que Deus abençoe vocês, prospere.
Nós vamos orar por vocês agora, Isso aí. pela sua casa, tá bom? Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, na Tua presença aqui continuamos em oração depois dessa magnífica palavra. Nós colocamos os Teus filhos nas Tuas mãos agora, meu Pai, porque eles precisam também vivenciar coisas sobrenaturais contigo, milagres, ó Pai, extraordinários. Eu te peço, meu Pai, cobre com a Tua poderosa mão a casa deles, o ministério deles, a igreja a qual eles pastoreiam, que venha ser algo, meu Pai, que vai impactar a Santa Cruz da Serra, impactar vidas e abençoa a vida deles de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eles dois já têm, tá? Vários. Vários, eles já têm, viu? Tá aqui, ó, mais uma vez, tá? Fica a dica, aprendendo cada dia mais sobre Mulheres da Bíblia, volume 1, tá? Fica aqui a dica aqui. Gente, até amanhã, sexta-feira, tá? Amanhã, sexta-feira, estamos aqui de novo. Gente, beijo. Deus abençoe. Paz. Tchau.